E a gente está falando assim, a carência de ídolos, né? A falta de jogadores que fazem o futebol acontecer. E ontem teve aquela polêmica que a torcida do Corinthians reclamou, a gente vai apresentar aqui, do aniversário de 3 jogadores que passaram pelo Corinthians, né? Para mim, o maior deles, Roberto Rivelino, que 71 anos. Roberto Rivelino, para mim, ele está no Corinthians acima de qualquer outro, no meu modo de ver. O mano, acho que é o Marcelinho, eu acho que é o Roberto Rivelino. O Viola, que fez 49 anos, e o Paulo Guerreiro, que fez 33. Os 3 nasceram no dia 1º de janeiro, né? E aí houve uma revolta da torcida do Corinthians, entendendo que o Guerreiro não pode ser comparado a Viola e Rivelino, né? E aí criou-se uma outra polêmica, porque algumas pessoas entravam para dizer o seguinte: mas o Guerreiro fez os gols mais importantes do Corinthians, fez os gols do título mundial, entendeu? Aí tem um quadrinho de cada um dos jogos que fizeram pelo Corinthians. O Guerreiro fez 130, o Viola 283 e o Roberto Rivelino 474. Roberto faria muito mais se em 74 o Palmeiras não tivesse ganho o título do Corinthians, e é uma história muito, muito peculiar, e ele tivesse ido para jogar na máquina do Fluminense, onde foi um dos maiores jogadores também do futebol brasileiro. O Guerreiro fez 54 gols, o Viola fez 105 e o Roberto Rivelino, quanto que está marcado aí? 141. Né? Títulos pelo Corinthians, 3 do Guerreiro, 3 do Viola, e o Roberto Rivelino foi campeão de uma taça governador do estado só, que não era título estadual. O Rivelino, eu acho, é questão de dar uma olhadinha, que o Rio-São Paulo, em 1966, esse Rio-São Paulo foi dividido em 4. Foi dividido em 4 times por causa da Copa do Mundo. Não tinha data para acabar. Então, Santos, Corinthians, Vasco e Botafogo ganharam o título. Os 4. E eu acho que o Rivelino estava nesse time do Corinthians. Não, ele estava, sim, mas... Não, quando eu tive a honra de ter escrito o livro... É bom, você sabe melhor do que todos nós. E o Roberto falou para mim, eu ganhei uma taça governador do estado. Contra o Palmeiras, 2-1, gol do lance. Isso, mas isso não é computado como título. Foi 2-1, 2 gols do lance? Não, ele fez o gol do segundo gol. Foi 1-1, 1-0 Palmeiras, 1-1 Corinthians, e o lance fez 2-1. 2-1. Quem imitou o porco, olha lá? Tem mundial? O Guerreiro sim, o Viola não, e o Rivelino não. O Rivelino tem mundial com a seleção e o Viola também. Imitou o porco na celebração? Claro que não. Só o Viola comemorou o porco, como imitando o porco. Mas eu não vi como um tom de comparação, eu vi como uma gentileza, um ato de educação. Não, a torcida do Corinthians acha que o Guerreiro... Eu entendeu errado, que não estão comparando o Rivelino, a Viola e a Guerreiro. A diretoria, a direção do Corinthians foi apenas gentil em lembrar uma data de 3 caras importantes. Rivelino importantíssimo, Viola teve a importância dele, e o Guerreiro também teve a importância dele. Cada um no seu quadrado, acabou. Não, mas é que ficou aquela aí vai mágoa. Comparar? Não tem como comparar. O Viola não, perdão. O Guerreiro saiu do Corinthians e disse que não jogaria em nenhum time brasileiro. O Viola saiu do Corinthians jogar no Palmeiras. Jogou no Santos também, né? Ídolo é subjetivo demais, né? O Guerreiro, análise quantitativa dos números, o Guerreiro perde ali em número de gols. Não perde se você fizer... de média, não. Média, ele ganha do Viola. Análise quantitativa, o Rivelino joga muito mais longe do gol, mas é muito mais importante que o Pascoal disse. O Rivelino é acima. Né? Mas entre Viola e Guerreiro, não dá para comparar o que o Viola fez e o que o Guerreiro fez. O Guerreiro ganhou um título mundial pelo Corinthians e, na média, fez mais gols que o Viola. Sim, a análise qualitativa daí, né? Não só quantitativa dos números. O Rivelino, ele não deu sorte de ter jogado numa época que o Corinthians era uma bagunça, como é hoje. Sabe esse Corinthians de hoje, torcedor corintiano? Esse Corinthians de hoje era o Corinthians que o Rivelino jogava. Nos anos 60 e 70. Exatamente. Faz-me rir, né? Era a época do Faz-me rir. Quando acabou o Faz-me rir. O Rivelino chegou depois do Faz-me rir. Chegou depois. Então, ele jogou numa época que o Corinthians era desse jeito. Que jogou na final. O Chelsea foi na final. E pô, que produção só tem... Caiu os corintianos na produção. Não tem produção, não tem corintiano. Não tem, o Conrado tá lá. Não. Quem? Foi Raja Casablanca? Não, Raja Casablanca. Já foi em 2000. Ao Ali. Quer dizer, ele faz os 2 gols mais importantes. Por exemplo, o Rivelino tá no outro patamar. Tá no outro patamar. Tá acima. Tá no outro patamar. Mas eu acho o Guerreiro mais importante pro Corinthians do que o Viola. Eu já gols da final contra o Boca. Nossa. Que a Libertadores, quando veio também,
teve um impacto, nossa senhora. E o Sheik contra o Boca, mordeu o cara. Mas o Sheik é ídolo, sim, também. Se o Sheik, se no aniversário do Sheik o Corinthians colocar o Almada, ele ser grato a ele, saiu homenageado, ele é ídolo, sim, saiu claro. ok, né? O problema é com o Guerreiro, quando ele foi pro Flamengo, que ainda é muito recente. O Diego Souza também é homenageado. Também. Mas eu acho uma injustiça com o Guerreiro. Eu concordo com o senhor, mas já falei. Guerreiro é mais importante que o Viola. É mais importante que o A Viola. coincidência do primeiro... Esse aqui é um negócio muito curioso, né? A coincidência da data, dia 1º de janeiro, os três jogadores... Eu não sei se a torcida reputa os três. Eu reputo os três como ídolos corintianos. Eu reputo. Sim, também. Só que existe uma hierarquia, para mim, dessa situação. Viola, na minha concepção. Na minha também. Você também tem que ser para mim também. Marcelo? Entre esses três, né? Entre esses três. Porque o Marcelinho, que ele fez nessa ordem. Fernando, o que você pensa? Olha, eu acho também que... eu acho que o Marcelinho Carioca, pelo conjunto... De protagonista. Separar depois. Protagonista. O Marcelinho Carioca foi um jogador que ganhou o título sendo importante. Se você tirasse... Protagonista, né? Se você tirasse o índio dali e colocasse ele um cassino com 260 quilos, ganhava também. Ele não jogava de lateral. Entendeu? Nossa, esse cara de improvisado, você ia dar peitada nos atacantes, ninguém ia passar. Ao contrário do Rivelino, Agora, o Marcelinho já jogava com uma base muito boa, com o Rincon, o Ricardinho, né? Exato. Tinha um time encorpado. Não foi só isso. Anteriormente a isso também, o Marcelinho jogou em outros times, que ele foi campeão, jogou com o Elivelto, foi campeão, bateu o Palmeiras. 95, né? Em Ribeirão Preto. Ele carregou o Corinthians nas costas muito tempo. Em termos de bola, de nome, de status, ninguém se compara ao Rivelino. Em termos de título, é o Marcelinho Carioca. Ninguém se compara ao Marcelinho. Concordo com você plenamente nesses dois aspectos. Agora, acho que o Corinthians está pecando muito. Acho que o Corinthians está ficando para trás. O antigo presidente do Corinthians, o Andrés, dizia que se não fizessem nada errado, o Corinthians seria um gigante. Mas só que ele fez a coisa mais errada da história do Corinthians, né? A construção do estádio. Porque foi exatamente a construção de Itaquera, do Itaquerão da Arena Corinthians. Na bilheteria. Travou, né? Travou o Corinthians. Engessou o Corinthians. Fazer uma pergunta importante aqui para vocês. O Corinthians vivia muito bem no Pacaembu. Era muito feliz. O Corinthians era um time felicíssimo no Pacaembu. A torcida estava lá, lotava o estádio e o Corinthians estava ganhando dinheiro, ganhando títulos, ganhando dinheiro, ganhando títulos. Aí veio essa aventura do Andrés em querer construir um estádio. Você entendeu? Uma birra dele com o Juvenal para tirar o estádio do São Paulo da Copa do Mundo. Ele construiu o estádio dele. Não vamos entrar em detalhes em que situações, em que circunstâncias esse estádio foi construído. O fato é que o Corinthians não pode usar parte do seu dinheiro considerável para investir no seu time de futebol. Não, por quê? Porque tem que pagar o estádio, que não havia necessidade nenhuma de ser construído. Não tem bilheteria. Caetano chegou para mim e falou assim, desculpa, o Portuguesa tem o estádio ainda do Governador, e o Flamengo não tem. Pra quê? Pra que estádio? Mas eu acho que o Flamengo, com a grandeza dele, você vê, a Portuguesa da Ilha do Governador tem um estádio, a Ameriquinha tem o Gilite Coutinho, tem um estádio, o Flamengo também tem que ter um estádio. Mas são casos e casos. O Flamengo tem o Maracanã, ele não precisa do estádio. Não, o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. Mas o pertence ao Botafogo, ao Fluminense, ao Vasco. Precisa do Maracanã, do Flamengo. Mas o Corinthians não precisa. Mas não é dele o estádio. O estádio. professor está dizendo assim, o Corinthians não precisava desse gasto. Não precisava. Não, mas nos moldes o Pacaembu é da como foi Prefeitura de feito, São Paulo, mas na prática era do Corinthians. Mas olha o case do Palmeiras, como deu certo o Palmeiras, com o Allianz. Não deu certo o Palmeiras? Mas era do Palmeiras. Já era. Mas foram em outros moldes não foram bem feitos. Não foram exatamente. O Palmeiras foi um ótimo negócio. O Palmeiras ele pegou a W Torre e aí concedeu 30 anos e vai. O naming rights já o Corinthians empacou aqueles certificados também que a prefeitura, os CIDs, que também não empacaram tudo. O Corinthians espera resolver até o mês entre fevereiro e março a situação do estádio dele, da seguinte forma, junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco BNDES. O Corinthians fez uma proposta de alongar o período da dívida, pagar metade do que está pagando, dobrar o tempo. Quanto está pagando hoje? 5, né? 5. Dobrar, 5,700. O governo mudou, hein? O governo mudou, hein? Por isso que ele está esperando até março. O governo não é mais o mesmo, dobrar o período para pagar,
pagar metade do que está pagando. E a outra metade mais dinheiro. fluidez, E a outra Exatamente. metade entra no caixa. Você tem um Mas é juros disso. Fluxo, né? Juros disso. Então, isso é que está sendo estudado. É isso que está sendo, é isso que está sendo avaliado. Quanto isso vai custar em termos de juros lá no futuro e quanto isso vai custar para o Corinthians momentaneamente. Qualquer criança sabe o que aconteceu. Qualquer criança sabe o que aconteceu. Entendeu? O projeto montado, ele não chegou na metade do caminho. Ruiu. E agora o Corinthians tem que pagar o estádio. E não havia necessidade, né, senhor Mário? O futebol de hoje, o público não é o mesmo público dos anos 70, 80, tanto que os estádios encurtaram. Sim, mas o Corinthians tem 30 mil todo jogo, gente. Não. Mas a questão não é capacidade, João. A questão aí é aquilo que o Flavinho sempre fala aqui. Pra que televisão no banheiro? Pra que mármore no banheiro? Você entendeu? Pra que tudo isso? Um gasto excessivo, né? O estádio, Marcelo, eu sei se você nos acompanhou aqui, até dei essa informação, porque eu pesquisei e vi na internet. O estádio que o Atlético Nacional fez o primeiro jogo contra o Kashima Antlers, no Japão, é um estádio de 40 mil pessoas, maior que o estádio do Corinthians. Você viu na televisão? Sim. Custou 400 milhões de reais. Do Corinthians, 1 bilhão. Estádio em Osaka, 1.200 milhões. 1.200 que agora está 1.600. Que vai sendo pago. 1.200 mil. O Peñarol construiu o estádio em Montevidéu com 50 milhões de reais. Percebe? E o Palmeiras com Agora, pra que se constrói um estádio tão caro como esse? Então, mas já interessa a quem? Já tendo o Pacaembu. É isso que eu falei em relação a público hoje. Mas você não consegue colocar. Aí tinha autoestima 40, também. 50 o mil estádio tinha uma questão de autoestima que é subjetivo também para o torcedor de aquela acusação de não ter querer ter estádio. uma casa própria. Tinha isso aí. E daí? Que é um valor agregado. Gente, eu acho que esse aspecto pro torcedor do Corinthians, ele já tinha matado no peito e estava saindo jogando, porque é maloqueiro e sofredor. E ganhando título. Então tem coisas que A pressa para a Copa tinha que fazer em um ano e pouco estádio. E outra coisa. E atropelaram tudo. E outra coisa, a gente vive falando aqui, eu pessoalmente vivo falando isso. Uma hora a conta chega, cara. Lógico. Você é campeão do mundo, campeão da Libertadores. Agora tá sobrando tudo nas costas do Roberto. Aí, uma hora a conta chegou. E o cara segurou. É o atual presidente, Roberto Andrade. O Roberto Andrade, atual presidente do Corinthians, a conta chegou. A primeira vez que deu superávit no Corinthians foi no trimestre passado. O Corinthians teve um superávit. Poxa, os caras comemoravam. Você vai dizer assim, então sobrou dinheiro para botar no futebol. Sobrou dinheiro para pagar a conta. Continua sobrando. O que pagou e o que está sobrando vai pagar a conta, porque isso precisa ser feito. Você não pode ser inadimplente a vida inteira, você não pode dever a vida inteira. E qual é o resultado disso? O Corinthians fala em contratações de jogadores medianos. Agora, a gente também tem que lembrar aquele empate 0-0 do Atlético, do Corinthians com o Atlético Paranaense. Mas você acha aqui que na Arena de Itaquera. mudaria as contratações do Eu acho que mudaria porque o Corinthians estaria na Libertadores e ele não estando na Libertadores, o Corinthians está tendo um prejuízo médio de 20 milhões de reais que daria para contratar e garantir os primeiros meses do ano. Você já fez quantas Sul-Americanas aqui conosco? Todas elas, desde quando a gente começou, em 2012. Exatamente. A Sul-Americana é um torneio extremamente importante. Sem dúvida. Onde é que vai jogar o River, né? Que vai jogar a Sul-Americana? River Plate, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Corinthians. Não, olha vai o ser nível uma ótima Sul-Americana. O campeão da Sul-Americana, além de ser campeão, é um título. É um título vaga pra que dá Libertadores. dinheiro também. Vale dá dinheiro. vaga para Libertadores. Te coloca na final da Recopa Sul-Americana, que é contra o campeão da Libertadores. E na leva a Copa Suruga. A Copa Suruga no Japão. Que dá visibilidade também, você ganha grana. $1 milhão para entrar em campo. Exatamente. $1 milhão de dólares. Então esse pra negócio que... Só porque não está na Libertadores. Isso é bobagem. Mas é porque isso é falta de uma visão graninha de a mais. dirigente. Isso é falta de visão de dirigente. Mas aquele empate do Atlético Paranaense que você citou, Fernandinho, tava no limite já o time do Corinthians. Não era para abrir o G6 e o time não chegou porque a capacidade do time era isso, é 7º, 8º, 9º, 10º. Não tinha time para chegar última mais. rodada, se tivesse ganho o Cruzeiro, teria entrado, porque o Atlético não ganhou do Flamengo. Não tem time, não Mas tinha time para aquela última rodada, eu fui voto vencido, eu achei que o Corinthians ia se classificar. Mas todos os outros integrantes aqui disseram o seguinte, o Corinthians não ganha do Cruzeiro. Foi exatamente o que aconteceu. O Corinthians não ganha do Cruzeiro. Foi O exatamente elenco é isso que para isso. aconteceu. 7º, 8º, 9º, Aproveitando a sua mudez, vamos chamar aqui o nosso WhatsApp. Que tem uma informação legal, né? Muito legal. WhatsApp, por favor, depois ele dá a informação. WhatsApp.